Boa sexta-feira, graça e paz. Eu sou a Adriana, estamos no último dia de falando de coisas boas. Vamos falar sobre o barro e sobre o vaso. Para isso eu quero ler com vocês o versículo que está lá em Isaías 64:8, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Como nós vimos anteriormente, o pó sozinho, ele não tem vida, ele não serve para nada. Mas a água da vida, que é o próprio Jesus, ele misturado com o pó, gera a vida, que é a vida em nós. O barro, ele serve para formar um vaso, mas ele também serve como para cura. Eu quero ler com vocês lá em João 9, que fala da cura do cego de nascença, que as pessoas perguntam para ele quem pecou, este ou aquele, para que ele nascesse cego, e o Senhor fala, nem este, nem aquele. Mas eu quero focar no versículo 6 e 7, que diz assim: Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, fez um barro, e untou com o barro os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Este foi, pois, lavou-se e voltou vendo. A gente vê que o barro, ele foi misturado com a saliva de Jesus, ele trouxe a cura. O barro misturado com a água da vida, ele gera vida. O barro, ele tem utilidade. Então, quando a gente deixa de ser pó, quando a gente deixa de ser caco, se permite ser esmiuçado, se permite virar pó, reconhece a nossa pequenez, se entrega nas mãos do Senhor, Ele com a vida dele, a água dele derramada em nós, ele começa a gerar vida. E para isso nós precisamos nos entregar. O barro, para ele ser moldado, ele precisa se entregar ao oleiro, para que surja um vaso novo. Há processos também doloridos, porque o barro ele precisa ser limpo e puro para que não haja nenhuma imperfeição, nenhuma quebra, nenhuma rachadura no vaso. Então, assim, todas as etapas, elas causam dores, mas essas dores geram vida, assim como uma mulher no parto, que sente as dores do parto, independente de cesárea ou independente de normal, a mulher, ela sente dores do parto, mas aquela dor gera uma vida e vale a pena. Vivemos buscando ser igual a Cristo, com isso nós vamos matando a nossa natureza, né, do pó, do orgulho, da vaidade. Ser barro é se entregar inteiramente, confiantemente nas mãos daquele que pode fazer desse barro um lindo vaso. E aí, por isso que eu falei que a gente começou do final. A gente começou do pedaço e a gente vai terminar no vaso. Nós somos pó, nós somos barro, nós somos vaso. A fabricação do vaso, ele precisa do pó, ele precisa da água, ele precisa passar pela roda, pelas mãos do oleiro, ele precisa passar por um processo de purificação e pelo processo de molde. Quando reconhecemos que nós necessitamos de Cristo o tempo todo, ele nos transforma e nos molda. Assim como o barro passa por processos, o vaso também passa. Então, assim, todas as etapas, existem processos que nós precisamos entender, respeitar este processo, aceitar, confiar, entregar nas mãos do Senhor. O vaso não pode ter rachaduras para que a finalidade dele seja alcançada, que é guardar algum alimento, que é guardar água, que é ser um recipiente de segurança. Um vaso, ele precisa ser limpo, ele precisa ser puro, ele precisa ser lembrado que a excelência existe, mas que ela vem de Deus. Nós, como o homem assim do pó da terra foi formado, o Senhor Jesus, ele nos formou, o Senhor Deus nos formou do pó da terra. Todas as coisas ele criou com a palavra, haja, haja, haja. Mas quando foi para criar o ser humano, ele colocou a mão, ele fez a massa, ele modelou, ele soprou o fôlego da vida. Então, assim, nós somos esse vaso que ele criou. E a excelência que existe, só existe por causa dele. Então, nós não podemos nos esquecer
que nós somos nova criatura, nós podemos e devemos ser esse vaso que Ele quer usar para cura, para segurança. No começo era um caco que machucava, mas agora é um vaso de honra, um vaso de barro, porque a excelência deste vaso é do Senhor e não nossa. Então assim, que o Senhor ministre do seu coração mesmo, muito mais coisas a respeito disso, porque Ele tem ministrado grandemente ao meu coração. E eu tenho aprendido muito e louvado seja Deus por isso. Que o Senhor acrescente tudo aquilo que faltou eu dizer, mas que você seja abençoado por essa palavra, porque a glória é dele, a palavra é dele, em nome de Jesus. Deus abençoe seu final de semana. Até uma próxima.